A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja bem-vindo ao canal Palavra da Verdade com Tiago Pacheco. Hoje eu quero falar com você sobre o batismo com fogo. Eu creio que você, assim como eu, muitas das vezes pensou que o batismo com fogo é a mesma coisa que o batismo com o Espírito Santo. E às vezes, por falta de entendimento, a gente até pede, Senhor, batiza com o Espírito Santo e com fogo. Mas eu quero trazer um texto bíblico nesse vídeo, onde juntos nós iremos ver que o batismo com fogo é diferente do batismo com o Espírito Santo. Fique comigo, vamos à vinheta e eu já volto para explicarmos este texto. Então, meus irmãos, nós, principalmente que somos pentecostais, temos esse entendimento, ou tínhamos, né? Porque lendo o texto bíblico, eu pude compreender que, apesar de João Batista falar as duas coisas juntas, ele estava falando de coisas diferentes. E eu quero provar isso para você com o texto bíblico, a qual está no livro de São Lucas, capítulo 3, e o verso 16, que diz assim: João tratou de explicar a todos: eu, na verdade, batizo vocês com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com Espírito Santo e com fogo. Nós vemos aqui 3 batismos, na verdade. O batismo com água, que é o batismo para o arrependimento, que o homem é que faz esse batismo. Tanto é que João Batista estava ali batizando no Rio Jordão as pessoas que vinham até ele arrependidas dos seus pecados para serem batizadas. E ele falou: depois de mim vem um que é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias. Este os batizará com Espírito Santo e com fogo. Aí está a questão. Nós, lendo uma leitura rápida desse texto, vem em nossa mente que o batismo com o Espírito Santo é o mesmo do batismo com fogo, porque João fala as duas coisas juntas. Mas se nós fizermos uma análise do contexto, nós vamos entender que o batismo com o Espírito Santo é uma coisa e o batismo com fogo é outra. O contexto que eu digo, irmãos, são os versos antes e os versos depois, o contexto próximo. Porque às vezes nós lemos um verso isolado e nós não temos o entendimento do significado daquilo. É bom a gente ler o que vem antes e o que vem depois, para a gente compreender o que realmente a palavra de Deus está dizendo. Então eu li o verso 16 do capítulo 3 de São Lucas. Eu quero ler agora com vocês alguns versos antes. No início, vejamos o verso 7. O que João diz? O que ele dizia às multidões? Olha, João dizia às multidões que saíam para ser batizadas: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira vindoura? Produzam frutos dignos de arrependimento e não comecem a dizer uns aos outros: temos por pai Abraão. Porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos a Abraão. Se atentem para o verso 9. E também o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Um resumo rápido desse versículo, o vídeo não ficar muito longo. João Batista pregava exortando as pessoas que vinham. Aqui Lucas não detalha quem são essas pessoas, mas se nós pegamos lá em São Mateus, no capítulo 3 também, Mateus diz que vinham fariseus e escribas. Os fariseus e os escribas eram pessoas estudadas da lei, pessoas entendidas na lei.
porém, vinham ouvir a pregação de João Batista e certamente não estavam se arrependendo dos seus pecados. Então João Batista dizia: raça de víboras, quem ensinou vocês a fugir da ira do Senhor? Aí me chama a atenção que o verso 9, ele diz que a árvore que não dá fruto, o machado já está posto à raiz, para cortar essa árvore e lançar ao fogo. Aí nós já podemos ter um entendimento, irmãos, que o fogo que João Batista estava falando não significa salvação. O fogo que João Batista estava falando era o fogo da condenação. Porque se fosse o fogo de salvação, ele diria que as árvores que produzem bons frutos é que seriam imergidos nesse fogo. É bom a gente lembrar que batismo, a palavra batismo significa imergir. Quando somos batizados nas águas, somos imergidos na água. Então, quando João Batista fala de ser batizado no Espírito Santo e no fogo, ele está dizendo um batismo em ser imergido no Espírito e um outro batismo, que é ser imergido no fogo. Eu vejo aqui que o batismo com o Espírito Santo é um batismo de salvação. Porque Jesus Cristo, na verdade, o que João Batista estava dizendo era que Jesus Cristo viria após ele para fazer essa separação entre os salvos, que seriam imergidos no Espírito, e os condenados, que seriam lançados ao fogo. Quer ver mais um verso que confirma isso? O mesmo capítulo 3 de São Lucas, e o verso 17. Olha, logo depois do que nós lemos, né? Nós lemos o 16, olha o 17. Ele tem a pá em suas mãos para limpar a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha num fogo que nunca se apaga. Mais uma vez, João Batista está falando do fogo de condenação. Porque o que é uma eira? A eira era um local usado pelo povo naquela época, pelos produtores rurais, né? Fazia a colheita das suas plantações, a colheita do trigo, por exemplo, colheita de cereais, e colocava aqueles cereais na eira, onde iria fazer a separação. Limpar o trigo, guardar no celeiro, e a palha pegava com a pá e lançava ao fogo. Ou seja, imergia a palha ao fogo. Então, João Batista ele faz essa parábola. João Batista ele faz essa comparação, né? O trigo, os irmãos sabem que são salvos em Cristo Jesus. Esses serão guardados no celeiro, no dia da ceifa, no dia da colheita, em que Jesus fará a colheita. É claro que está trazendo do sentido material para o sentido espiritual. A colheita é o dia do arrebatamento, é o dia do juízo. Então, o trigo será guardado no celeiro e a palha será lançada ao fogo que nunca se apaga. Para mim, diante desses dois versos, fica claro que o batismo com o Espírito é uma coisa e o batismo com fogo é outra. Ou seja, o batismo com o Espírito é salvação, o batismo com fogo é condenação. Vamos ver mais um texto? Malaquias, capítulo 4, último capítulo de Malaquias, e o verso 1. Pois eis que vem o dia queimando como fornalha, todos os soberbos e todos os que praticam o mal serão como a palha. O dia que vem os queimará, diz o Senhor dos Exércitos, de modo que não lhes deixará nem raiz e nem ramo. O profeta Malaquias profetizou aproximadamente 400 anos antes de João Batista. E interessante que Malaquias encerra a sua profecia falando sobre isso, e João Batista inicia. João Batista foi o profeta que veio após Malaquias.
depois do silêncio profético. E ele inicia falando sobre, parece falar do mesmo tema. Porque Malaquias está dizendo, vem o dia do Senhor, queimando como a fornalha, e todos os soberbos e os que praticam o mal serão como a palha. Então aqui nós encontramos a explicação do que João Batista estava falando. Quando ele diz que a palha será lançada ao fogo, que nunca se apaga. Em Malaquias nós encontramos a explicação de o que seriam as palhas. Malaquias fala claramente, todos os soberbos e todos que praticam o mal são como as palhas que serão lançados ao fogo, que nunca se apaga. O Senhor Jesus também falou sobre isso, em São Mateus capítulo 13. Observe que Malaquias profetizou, depois João Batista veio profetizando antes de Jesus Cristo, depois Jesus veio, foi batizado nas águas por João Batista, e Jesus começa a pregar. Aí em São Mateus capítulo 13, Jesus conta a parábola do trigo e do joio. E mais adiante, os discípulos vão pedir ao Senhor a explicação dessa parábola. E então não vou ler o texto todo, a parábola toda, mas eu quero ler somente a parte em que o Senhor Jesus, ele fala do joio. Pois assim, São Mateus capítulo 13 e o verso 40. Pois assim como o joio é colhido e jogado no fogo, assim será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos que ajuntarão no seu reino todos que servem de pedra de tropeço e os que praticam o mal, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Aqui o próprio Senhor Jesus falando que os que praticam o mal e os soberbos serão lançados na fornalha do fogo, assim como o joio é lançado. Veja que Jesus faz uma comparação também usando a agricultura da época. Da mesma maneira que João Batista falou do trigo e a palha, o trigo é guardado no celeiro e a palha é lançada no fogo, Jesus fala que haverá uma separação no dia da ceifa, onde o trigo será guardado no celeiro e o joio será lançado na fornalha, onde o fogo não se apaga. Ali haverá choro e ranger de dentes. Jesus é claro em dizer que quem vai ser lançado no fogo, quem vai ser imergido no fogo, são os que servem de pedra de tropeço e os que praticam o mal. Então, diante desses três textos bíblicos, irmãos, fica claro que Jesus batiza com Espírito, do lado direito, os que são batizados com Espírito, os que são salvos, e do lado esquerdo, os que serão batizados no fogo, receberão a condenação eterna. Que isso sirva de exemplo para nós, irmãos, que nós possamos desejar ser batizados no Espírito, mas não ser batizados no fogo. Porque o fogo é a condenação para aqueles que praticam o mal. Louvado seja o nome do Senhor. Guarde no seu coração essa palavra, que todos nós, que essa palavra sirva de alerta para nós, que nós busquemos sempre ser batizados no Espírito Santo, que é o batismo de salvação. Se você gostou desse vídeo, compartilhe para que outras pessoas também possam ter conhecimento dessa palavra. Se ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva e ative o sininho de notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Fique na paz do Senhor Jesus.